Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Hoje o nosso convidado é um amigo, ele não é nem convidado, né? Não chamo de convidado porque ele já é um amigo de longa data. Meu vizinho em Campos do Jordão, o antropólogo, professor, estudioso Daryl Champlin, que ficou bastante conhecido pelas suas interpretações e sonhos. E desde muito tempo ele vem estudando vários outros campos da ciência alternativa. Uma delas é sobre as emoções, que é o tema de hoje, moléculas das emoções e a saúde, como as emoções podem afetar a nossa saúde e o que fazer para obtê-las de volta. Esse é o tema de hoje do Fronteiras da Ciência. Lembrando que estamos sempre aí entrando na sua telinha aos domingos, às 7 horas da noite, e as nossas reapresentações aos sábados, às 21 horas. Antes de passar a palavra para o Daryl Champlin, rapidinho aqui, olha, são dois comunicados. O primeiro vem da Seitonoye do Brasil, que está convidando a todos para o Seminário da Luz. Você vai ver um cartaz na sua telinha, né? Você é a luz emanada de Deus. Os temas abordados nesse seminário é as leis da mente, os segredos da prosperidade, harmonia no lar, oração da cura com a meditação Shinsokan, Sagrada União com Deus, e o preletor que virá de São Paulo é o Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Vai ser no dia 8 de outubro, está chegando, das 13h30 às 19 horas. E o local é no Mendes Convention Center. Mais informações e inscrições pode ser na rua Leonardo Reutemann, 17, ou ligue no 3232-6687, está na sua telinha, ó, 3232-6687, e já estamos aí nas últimas vagas, viu? E o segundo e último recado vem do Instituto de Terapia Ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você para conhecer a mais moderna técnica de tratamento físico e emocional com oligoelementos, tendo o objetivo de promover de forma simples a recuperação dos distúrbios emocionais, físicos e metabólicos. Essa técnica conta com reposições via derme, tanto registrado pela Anvisa como o Ministério da Saúde, né, que produzem reações bioquímicas, fazendo com que o metabolismo e o emocional se fortaleçam de forma totalmente natural. O Alberto se especializou no Brasil, na França, na China, na Bélgica. Você pode saber muito mais acessando o seu site santiniortomolecular.com.br, e ele atende 2 vezes por semana aqui na Baixada Santista, no Smart Center, que é na rua José Cabaleiro, número 15, no Gonzaga. Para agendar, é só ligar no 3285-6993. Vou repetir, 3285-6993. Daryl Champlin, obrigado pela sua presença aqui no Fronteiras da Ciência, né? Nós que somos parceiros de ideais e que gostamos de conversar muito a respeito de temas que a gente debate até aqui no Fronteiras, né? Sempre é um prazer enorme tê-lo aqui comigo, viu? Eu que agradeço. Realmente os temas, como eu sempre costumo dizer, até quando a gente conversa, é que está na fronteira da ciência, né? Essa temática de como que as moléculas do corpo, como que o corpo físico é influenciado por algo que parece tão abstrato como uma emoção, isso está trilhando a fronteira da ciência. E finalmente nos últimos, vamos dizer, talvez 10 anos... Caindo para o lado da ciência, né? A ciência está entrando nisso de tal maneira que efetivamente o que está fazendo é comprovar o que a medicina oriental, por exemplo, dizia já há milênios, o que na Índia já se sabia há milênios. E finalmente a ciência ocidental, de maneira atrasada, mas ainda bem que está chegando, está começando a enxergar como é que esses processos acontecem. Agora, o bacana é que quando a ciência se mete nisso, ela começa a mostrar os porquês biológicos e emocionais de antes, sim, era demonstrado por exemplo, no Ayurveda, na Índia, é demonstrado, só que agora você tem a comprovação laboratorial de como que essas coisas acontecem. Então, de repente, uns 10, 15, talvez anos atrás, no máximo, esse negócio começou a engrenar muito bem, né? Não, aqui no Brasil, até a própria Cristina Cairo, que escreveu o livro A Linguagem do Corpo, né? Que trata exatamente disso, de que maneira as emoções começam a afetar a parte física e daí começam a surgir as doenças físicas, né? Isso. E tem especialistas
bem conhecidos, pessoas que foram inclusive nomeadas para prêmio Nobel, tal, que conseguiram mostrar em laboratório como é que uma variação emocional afeta a variação biológica. E hoje tem um campo, vou chamar de inteiramente novo, porque do ponto de vista da perspectiva histórica é inteiramente novo, da epigenética. Né? Agora, é interessante se criar, obviamente deve ter, né? Você deve ter esse conhecimento, uma relação entre, então, que tipo de emoção a pessoa tem que gera qual tipo de doença. Temos, inclusive eu tenho aqui uma lista enorme de efeitos fisiológicos de emoções. Doenças de toda sorte que você possa imaginar, e alguns dizem até todas elas. Inclusive, uma pequena inflamação bacteriana pode ser resultado de um pequeno desequilíbrio emocional em algum momento. E normalmente acontece esse desequilíbrio fisiológico, acontece um que gera tempo uma fraqueza depois. Num certo ponto, né? Isso, né, que gera um desequilíbrio interno, impede fluxo energético, e aí a pessoa adoece porque não conseguiu desengarrafar aquela emoção que aconteceu. Antes da gente falar da forma terapêutica de você reverter esse processo, né? Mas existe sim, né? Meios de você voltar para trás, ou seja, recuar, sem dúvida, né? Sem dúvida. Através do controle de emoções, imagino eu, e algo mais. Agora, Dero, eu queria que você pudesse passar para o telespectador essa relação de algumas doenças, pelo menos, porque eu acho que esse é o ponto que todos nós temos curiosidade. Por exemplo, uma pessoa que tem uma enxaqueca crônica, né? Que tipo de emoção pode estar provocando isso ou que pode estar provocando? Não, só um exemplo. Você fique à vontade. Porque a lista é gigante. É, né? Gigante. E se eu consulto a lista, você vai achar provavelmente exemplos clássicos de o porquê que aquilo ali está acontecendo. Eu vou dar um exemplo de uma cliente minha não muito tempo atrás. Ela pergunta para mim, olha, mas eu tenho tido uma dor de garganta atrás da outra nos últimos tempos. Tá. Dor de garganta, uma atrás da outra. Este ano, desde o início do ano, eu estou tendo uma atrás da outra. E nesse campo a gente aprende a associar garganta, principalmente, com uma retenção do fluxo de comunicação e expressão. Então a pessoa está com aquela inflamação de garganta, está com aquela limitação que não consegue daí fisicamente falar. Então eu pergunto para ela, quais foram nos últimos meses os sapos que você teve que engolir e ficar quieta? E você não pode se expressar, você não pode falar a respeito. E ela imediatamente associou alguns sapos que ela tem no trabalho dela, do chefe principalmente, que ela está impossibilitada de reagir, porque se ela reage para o chefe dela, ela perde emprego, e isso é sustento básico dela. Tá. Ela está impossibilitada de reagir. Portanto, ela não pode se expressar. Não pode se expressar. Isso vem depois e traz para ela essa inflamação de garganta. E é clássico, qualquer terapeuta holístico vai logo bater nisso, porque é reconhecido que aquele chakra da comunicação deve estar com fluxo energético baixo. E tem outra interessante, a outra vem para mim com um problema dentário. Ela fala, mas é que eu estou passando por isso daqui e tal. E eu não estou, né, não estou debilitada fisicamente, mas os meus dentes me deram esse problema. E eu imediatamente retruco e digo, qual é a grande indecisão do seu momento presente de vida? Porque indecisão está associada a problema dentário. Indecisão. Indecisão. E aí ela Coitado parou. de nós librianos. Eu, né? Então, eu libriano. Ela imediatamente retruca e responde e diz, realmente eu estou tendo que tomar uma decisão na minha vida afetiva, faz alguns anos que eu preciso fazer isso. Está postergando? Está postergando e eu não tenho a capacidade emocional neste momento de tomar essa decisão. E aí agora veio aparecer este problema. E são tantos outros exemplos que você enxerga, mas você bate de cara, você olha... E direitinho, né? Quer dizer, a emoção gera o problema físico. Vamos pegar os casos talvez mais preocupantes, como são os casos de câncer, por exemplo, né? Cada tipo de câncer pode ser uma emoção diferente ou existe uma egrégora comum entre eles? Por exemplo, casos de cânceres linfáticos. Muito comumente está associado a uma sensação que o indivíduo tem de incapacidade ou de estar naquele momento sendo deixado para trás, que não consegue concorrer, que não consegue enfrentar outras pessoas,
que não consegue concluir um processo. Ou seja, incapaz de conseguir aquilo que ele quer. Esse é um exemplo. Agora, por quê? E isso está associado de que forma? Dizem que é um esvaziamento da capacidade sanguínea. Que a pessoa sente literalmente no sangue que ela não tem a capacidade mais de reagir. Então, um esvaziamento do suporte sanguíneo, por assim dizer. Então, afeta naquela área. Afeta aquela área, gera esse tipo essa emoção gera esse tipo de reação fisiológica. Então, cada órgão do corpo também está ligado a um tipo de emoção? Eu vou dizer que todo o corpo, sem nenhuma exceção. Então, se você fala não apenas o órgão. Se você está falando do órgão, então daí está afetando o coração, está afetando, enfim, intestino. Mas olha só que interessante. Foi feita uma relação na física quântica que lida com essa parte da saúde. Eles começaram a analisar e observar e depois analisar por que é que são tão comuns hoje os casos de câncer de mama. São dois comuns, né? Na mulher de mama e no homem de próstata. Então vamos chegar para o de próstata aqui em instantes. É. Então eles começaram a empregar, se você conhece fotografia Kirlian, eles começaram a empregar o processo de fotografia Kirlian para analisar mulheres com câncer de mama. O que eles descobriram foi que a fotografia Kirlian revela literalmente uma ausência energética na região do peito. Então a pergunta óbvia é, onde é que as mulheres retêm as principais emoções e não se expressam? Onde é que acontece o engarrafamento emocional feminino? Ora, de modo geral, você vai pensar coração, né? Porque é o coração que normalmente é afetado. Na verdade, a posição mais afetada é um pouquinho para a direita do coração, né? Mas é o peito que a mulher usa para armazenar e não liberar todas essas emoções. Então, eles conseguiram fazer uma correlação entre a incidência disso e demonstrando por fotografia Kirlian onde é que está acontecendo o embate energético, que eu costumo dizer, demonstra que a mulher se torna mais suscetível ao câncer de mama quando ela não lida com as emoções dela. Ou seja, quando ela não consegue externar aquilo que ela pensa. Não consegue externar ou não consegue simplesmente lidar no dia. Não é nem. Ou com a situação. Ou com a situação. O externar vai muitas vezes ajudar a liberar a energia que ficou bloqueada lá. Mas é simplesmente, a gente chama em inglês de address, né? De endereçar aquela situação, de lidar com aquela situação, mesmo que não envolva eu verbalmente expressar aquilo. Né? Ela não consegue administrar aquele estresse. E quando a gente fala de estresse, a gente não está falando do estresse apenas, o trânsito que está me matando hoje, mas relações familiares que vêm de longa data, às vezes nem só dessa vida, que é uma outra coisa muito importante a se considerar, que vem de lá de trás. Né? Então, todo esse processo que a gente chama de um processo degenerativo, emocional, faz isso acumular. E o homem? E o homem, que é o de próstata. Por que próstata? Mais uma vez, evidências de fotografia Kirlian para ajudar a sustentar. A fotografia Kirlian é interessante porque o Ministério da Saúde russo usa isso como diagnóstico. Há muitos anos já. Há muitos anos. Então tem eficácia para isso. E se você já olhou a fotografia Kirlian, você fala, nossa, né? Realmente aquilo ali tem a ver comigo, né? Com a hora que você tira a sua. Onde é que o homem engarrafa as emoções, de modo geral? Não é no peito, por causa da questão de ser viril, de ter energia, né? de ter domínio. Então, engarrafa principalmente na região que seria do escroto, né? Na região onde a força, sexual, a virilidade masculina está, o domínio masculino aparece. Então, existe esse tipo de diagnóstico já há bastante tempo nessa área. O homem é afetado ali porque ele sente que ele está perdendo todo o controle ou todo o poder. Agora, tem também estudos, pelo menos na experiência de fronteiras que eu tenho, de aprender com alguns terapeutas, que eles também afirmam que muitas vezes o câncer ele é proveniente também de mágoa profunda, de algo que aconteça. Não tenho dúvida. Mas é evidente que cada um dos diferentes tipos de câncer vão ser associados a, provavelmente, um tipo ou outro de emoção. Mas não dá para você excluir o conjunto das emoções e o efeito que isso vai ter na gente. O estresse. E o estresse tem uma definição muito ampla. É uma reação fisiológica que você tem a uma pressão que você sofre, que pode ser emocional, que, no fundo, na verdade, tudo é emocional,
né? Mas o estresse, por exemplo, do trânsito, o estresse de um confronto familiar, o estresse de provas, do trabalho, isso, se não tratado da forma adequada, se você não conseguir depois lidar com aquele acúmulo de pressão, gera um monte de hormônios, e esses hormônios são os que causam as principais doenças. Câncer, diabetes, depressão, que hoje é a terceira mais prevalente doença do mundo. A depressão hoje está levando, inclusive está previsto nos próximos 20 anos a se tornar a segunda mais prevalente doença do mundo. Resultado direto de estresse e ansiedade que não é tratado. Ansiedade é medo do futuro. Ansiedade é medo do futuro. Ou seja, depressão e ansiedade, né, também, né? Porque a ansiedade também é um problema... Que vem do estresse. Que vem do estresse também, né? É. Então você vê que quando você começa a falar de questão energética, engloba tudo. Quando você começa a falar de como que as emoções agem, bom, é resultado de estresse. Agora, o que é bacana de a gente analisar nessa circunstância é como a visão que a terapia holística, por exemplo, tem é diferente da visão da medicina tradicional. Na medicina tradicional ocidental, o que você vai ver é a pessoa dizendo assim, olha, a causa é que uma bactéria entrou no seu sistema circulatório, essa bactéria se proliferou, essa proliferação de bactérias ocasionou a sua dor de garganta. Lógico que é isso. Todo mundo sabe. Você vai lá, você toma um antibiótico, você mata aquela bactéria, resolve isso. Só que a dor vai voltar se você não tratar a origem dela. A origem dela, né? Que é externa. Então, na medicina, trata-se das coisas... Ou seja, externa quer dizer, está na emoção, né? Está na emoção que vem da consciência. Tá. Na medicina ocidental, o que se vai fazer é tratar da coisa de uma forma ascendente. A gente chama isso na quântica de causação ascendente. Que vem de dentro e vai para fora. De dentro para fora. Eu queria agora, no próximo bloco, que você pudesse nos dar a esperança do retorno, ou seja, de como você voltar para trás, problemas físicos que a gente tem, né? Sim. Porque a gente só passa a sofrer quando o problema é físico, né? Aí que a gente dá mais importância, né? A partir do momento que você percebe que, na verdade, a causação é descendente, não é que a bactéria teve a oportunidade de proliferar ali porque havia uma fraqueza emocional de algum tipo. Então a causação é externa, ela é da consciência. Se quiser chamar de alma, chamar de espírito, é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Mas a dica fica para o próximo bloco, Vamos tá bom? nessa. Deixa eu dar um recadinho rápido aqui do Manaloa Bem-Estarim sobre baralho cigano. Este é um lembrete para as pessoas da era de Aquários, que investem no autoconhecimento de forma sempre inovadora. O baralho cigano é um oráculo que nos leva a desenvolver e ampliar nossa intuição. É um conselheiro de eficiência comprovado em assuntos práticos, mas que pode revelar aspectos importantes e profundos em seus significados aparentemente simples, respondendo às suas perguntas de forma específica e com objetividade. Venha conhecer a magia do baralho cigano. Marque um encontro com Maria Ângela Duarte, uma profissional séria e competente que se coloca à sua disposição no Espaço Manaloa. É só ligar e agendar no 3222-2278. É um monte de dois, ó. 3222-2278. O endereço é Rua Goiás, 144. Ou pode acessar o site também, manaloa.com.br. Voltamos já com Darryl Champlin. Estamos de volta em nosso segundo bloco, hoje conversando com o antropólogo, o professor Darryl Champlin, sobre as moléculas das emoções, né? Como afetam a nossa saúde. É o tema de hoje do programa, e esse bloco é um oferecimento do terapeuta holístico José Carlos Palermo, que é especialista em tratamentos espirituais, através da terapia integrativa, dentre elas, terapia de vida passada e hipnoterapia, que dão excelentes resultados em tratamentos de fobias em geral, elevação de autoestima, memorização para provas e concursos, problemas de alcoolismo, tabagismo e obesidade. O Palermo ministrará na cidade de Barra do Bugres, em Mato Grosso, isso, hein? Barra do Bugres, Mato Grosso, de 12 a 15 de outubro, um curso de magnetismo pessoal que representa a tecnologia oculta do poder, que todos nós temos e não sabemos como utilizar direito, né?
E para agendar um atendimento individual com o Palermo e conhecer os benefícios da hipnose clínica e terapia de vida passada, ou para obter mais informações sobre cursos de terapias holísticas, é só ligar no 3289-1230, deixa recado na secretária que ele retorna, ou pelo WhatsApp 99116-0195. Desculpe. Daryl, você já há bastante tempo, eu te acompanho, que nós somos amigos. Desculpe, falou de garganta, estou com problema de garganta agora. Você já estuda há bastante tempo dentro do campo da quântica e todas as suas vertentes, que são muitas vertentes, e hoje você está clinicando também. Isso. Com muito sucesso, né? Então, que dica você dá para que as pessoas possam começar a reverter isso? Olha, em consultório, eu sigo 3 grandes linhas. A primeira e talvez a mais importante linha, que é onde eu começo com todo mundo, sem exceção, é de tentar ajudar a pessoa a ganhar controle sobre o estresse. A gestão de estresse é uma coisa que é primordial na vida de qualquer pessoa, em qualquer estágio da vida. Então, o primeiro grande passo que se dá é como a gente trata e tenta ensinar como adestrar, como você reage ao ambiente em que você vive. Porque a forma como você reage é responsabilidade apenas sua e está dentro do seu controle absoluto o tempo todo, né? Então, se alguém te fala alguma coisa, alguém diz uma coisa que te incomoda, a pessoa talvez não tenha que ter dito aquilo, mas a forma como você reage é responsabilidade exclusiva sua. Então, você saber como não apenas entender o que está sendo dito para você, mas saber como reagir àquilo é, na minha opinião, o primeiro passo que se deve dar para qualquer linha de pensamento de melhoria emocional. É como se diz, a paz está dentro de cada um de nós, né? A paz está dentro de cada um de nós e, seguindo aquela velha máxima, você é o que você pensa. Então, se você não consegue gerir o seu estresse, você não consegue fazer o gerenciamento das suas emoções e você fica continuamente pensando pensamentos ruins, que corresponde à maior parte dos nossos pensamentos. Nós temos até 70 mil pensamentos por dia, 90% deles são repetidos e 70% destes são ruins. São ruins. Então, enquanto você não souber, e a gestão de estresse ajuda nisso, gerenciar essa parte, você está fadado a manter aquele circuito cerebral que é muito eficiente, mas que não quer sair daquilo. Então, primeiro passo. Isso é muito interessante, Daryl, porque hoje a gente vive uma sociedade onde você é pressionado de todas as maneiras, seja no trabalho, seja em família, com amigos, nas redes sociais, coloca-se sempre um ponto, seja na política, seja uma discussão. Então, tudo aquilo que você vai lendo, muitas vezes você tem posição contrária e às vezes alguém diz alguma coisa que você se irrita. Então, tudo vai te provocando, tudo provoca o teu estresse hoje em dia, não é isso? Exatamente. Então, para mim... Esse é o ponto-chave. O começo para todo mundo. Não vai resolver aquele conflito lá para trás. Não vai liberar aquela energia lá para trás. A gestão de estresse é para você lidar com o que aconteceu agora, ou ontem, né? E para você prevenir o que vem depois, porque a maior parte das pessoas, inclusive eu vi você falando outro dia, que estava dando uma palestra e pediu para as pessoas que estivessem lá levantassem a mão e se identificassem como ansiosas, quem fosse. Você falou que todo mundo estava. 100%. Agora, a ansiedade é medo do futuro. E a ansiedade é a chave para a entrada da depressão em casos mais extremos. Então, quando você gerencia o estresse do momento, você não tem motivo para ter a ansiedade no futuro, né? Então, esse é o primeiro grandiosíssimo passo que eu acho que é vital para todo mundo que entra num processo, que reconhece, como um alcoólatra reconhece, que não dá mais. Mas como não se preocupar com o futuro? Porque você tem que viver o agora. A partir do momento que você se convence que o único momento real para você é o hoje, você não tem mais a preocupação com o amanhã. E eu sei que é muito mais fácil de a gente falar do que efetivamente fazer. Mas esse processo de gestão emocional e de gestão de estresse leva você a focar muito mais no momento presente, não se importar mais com as coisas que passaram, porque quanto mais você martela o passado, pior vai ser. E o seu cérebro, que é isso mesmo, ele tá acostumado com aquilo, de ficar malhando as coisas que aconteceram no passado. Então, quando você consegue trabalhar
e viver o momento presente. Em vez de estar preocupado com ontem, e muito menos, porque o amanhã não existe. O amanhã não existe. Ele é resultado da ação que você tem hoje. Portanto, se você não toma uma ação hoje, você pode realmente selar o seu futuro de uma forma ruim. Então, viver o presente momento. E é uma tendência mundial hoje o negócio do mindfulness, né? Que é uma dessas linhas de meditação que ajuda a pessoa a focar só naquele momento presente. Então, esse é o início de tudo. Ou seja, o primeiro passo que você faz é procurar fazer com que a pessoa aprenda a se desestressar. Ou se você está acelerando num caminho errado, não está resolvendo o problema ainda, você só está desacelerando. Está desacelerando a pessoa e aí você vem com outras metodologias para trabalhar a pessoa. Uma das metodologias que é extremamente eficaz, que a gente fica surpreso cada vez que você aplica isso em consultório e vê a coisa de fato funcionar, é a hipnose. Você trabalha com a hipnose Trabalho com hipnose também. Mas é muito mais no sentido de ajudar a pessoa a gerenciar estresse e gerenciar o presente momento e momentos passados recentes do que efetivamente, por exemplo, para fazer uma regressão, embora de vez em quando você precise aplicar a metodologia para achar onde é que engarrafou a emoção lá para trás, que hoje está tendo um efeito biológico importante. Então, a hipnose regressiva serve muito para localizar este problema. E depois, trabalha-se com algumas técnicas de liberação emocional. Uma que é bastante conhecida hoje, até está bem disseminada, que se chama técnica de liberação emocional, em inglês EFT, Emotional Freedom Technique, onde você localiza um problema que está incomodando a pessoa, e a pessoa mesma que vai encontrar, ela vai fazer esse relato. Você localiza, você mede a intensidade daquela emoção, o que aquela emoção está fazendo para aquela pessoa naquele momento. E você faz um ritual, quase um ritual, de você fazer liberação energética usando os principais pontos dos meridianos. Então, é um casamento perfeito entre uma estrutura milenar, que é a medicina tradicional chinesa, de trabalhar meridianos, e ao passo que você faz isso, você cria uma reprogramação cerebral para o indivíduo deixar de dar tanta importância para aquele momento que foi estressante. E a gente começa a encontrar esses momentos aos 6 anos, 7 anos de idade, às vezes antes, mas as pessoas não costumam ter uma memória muito boa dos eventos antes, onde entraria a hipnose. Mas conscientemente a pessoa começa a encontrar conflitos já aos 6 anos, 7 anos de idade. Um exemplo clássico que eu sempre gosto de dar, a gente num tratamento desse, a mulher estava tratando uma fobia de elevador. E a mulher tinha um pavor absoluto há, sei lá, quase 20 anos de andar de elevador. E era a claustrofobia, mas não era só a claustrofobia. A sensação da elevação também era um problema para ela. E num processo desse de EFT, primeiro ela trouxe o problema de um conflito familiar que ela estava tendo, que tinha a ver com a impossibilidade da ascensão pessoal dela. Por isso a questão da ascensão. A gente localizou esse problema emocional dela, fez este processo de liberação energética, achou o local emocional do corpo dela onde aquilo tinha acontecido, porque dá dor na pessoa, às vezes. Às vezes dá tremedeira na pessoa. Ela sente uma vibração vindo de algum lugar, dá calor às vezes. E a dor, às vezes, transita de um lugar para outro. Não é uma dor intensa, mas um incômodo. A pessoa sente cheiros, ela vê cores. Ela consegue sentir texturas das coisas. É um processo tão revelador, inclusive para a pessoa, que ela se surpreende. E fizemos... Mas esse ponto você está atuando com que técnica? Essa é a liberação emocional. Liberação emocional. A técnica de liberação emocional. Mas aí a base do toque, não? Como é que funciona? Você encontra pontos de pressão, por exemplo, um deles é o que eles chamam de ponto do karatê, e você dá simples toques, que é a acupuntura sem agulha, né? A acupressão que chama. Inclusive, essa técnica é também conhecida como técnica de acupressão. E aí você libera pontos, diferentes pontos, na mão, tipo você tem aqui na coroa, você tem embaixo do olho, aqui em cima também, até aqui no queixo. E você libera enquanto a pessoa faz uma reprogramação verbal de uma série de coisas. Por exemplo, você encontra nela uma emoção que ela se sente incapaz ou ela se sente desvalorizada. Você localiza aquilo ali e você vai repetindo frases para fazer com que a pessoa não se sinta mais desvalorizada naquele sentido. E essa do elevador foi surpreendente, porque depois de 20 anos com pavor de elevador, uma sessão, eu tive o prazer de andar no elevador com a pessoa.
É evidente que não é com todos que vai ter uma resposta tão rápida. Imediata. Mas com ela, em uma sessão, liberou aquele pavor. E eu tive o prazer de estar com ela num elevador. Depois que a coisa aconteceu, e tranquila. A ideia seria mais ou menos a seguinte. Acontece um evento emocional com o indivíduo. E nós vemos isso em 3 ângulos. A pessoa tem a possibilidade da fuga. A pessoa tem a possibilidade da luta. Ou eu fujo desse problema ou eu brigo com ele. A maior parte do ser humano não vai fazer isso. Tem um livro ótimo chamado Por que Zebras Não Têm Úlceras, que trata justamente dessa questão. Ou você foge da emoção, ou você briga com ela, que ambos geram estresse e ambos não resolvem. Ou você resolve o problema e você tem o que a gente chama de um ataque epilético, que os bichinhos têm. Bicho que quando ele foge da presa, do predador, se ele consegue escapar do predador, ele cai no chão e treme inteirinho. O que ele está fazendo? Liberando aquela emoção de ter sido perseguido por um predador. O ser humano não faz isso, ele engarrafa. E quando você tem um momento emocional muito forte, observa para ver se não é fato, na vida das pessoas que você conhece. 6 a 8 semanas depois, nós temos o que a gente chama do ataque epilético, então. Que é quando as emoções começam a que surgir foram os afetadas problemas. lá, os problemas físicos começam a aparecer depois daquelas 8 semanas. Que pode, por exemplo, estar na forma de uma alergia. Só que não é uma alergia, né? Não é uma alergia propriamente dita, por exemplo, a um produto químico. O que você vai descobrir é que está naquela emoção que está presa lá atrás e não foi tratada. É impressionante assistir. É impressionante assistir em consultório como as pessoas começam a ver e de repente falam assim, eu não tenho mais este problema. O problema está lá, ela não vai esquecer. Mas ela não tem mais aquela coisa. Porque é interessante, quando você volta a uma memória, o seu cérebro produz a mesma emoção que você tinha quando o evento aconteceu. Portanto, gera o mesmo medo, gera a mesma dor. Muita coisa pode te fazer isso, né? Sim. Uma música que você Sem ouve, dúvida. um cheiro, né? Sem dúvida. E você volta lá e te traz a mesma sensação. Mas com esse processo de liberação emocional, você volta ao ponto, lá, ao momento causal daquilo, você volta àquele ponto. Mas não tem mais o mesmo efeito, não tem mais a mesma dor. Você lembra que aconteceu, mas não tem mais o mesmo efeito fisiológico. É lindo de observar. Legal. Então, daqui a pouco a gente vai dar o seu contato, né, Darryl? Tá O bom. telespectador que quiser, né, uma terapia, através de todo esse conhecimento que o Darryl está dizendo aqui no Fronteiras da Ciência, que é um estudo dele já de muito tempo. O Darryl que virou vegetariano também, já há muitos anos, né? Quanto tempo já? Está fechando o 3º ano já. Terceiro ano? Terceiro ano? Parece que é muito mais, né? Mas agora no final é tanto tempo que eu saio com o Darryl, né? A gente vai para o restaurante, nunca podemos pegar uma carne, né? Mas quando... Vocês podem. A gente pode. Mas é engraçado que parece uma eternidade. E é engraçado que quando você assume isso como Hoje você não estilo de sente vida, mais falta de carne. mas quando você olha, você não sente repulsa por respeito àquelas pessoas que estão contigo. Mas você mesmo não consegue vislumbrar a ideia de pegar um garfo e uma faca para cortar aquilo lá. Você não consegue, quanto mais então mastigar. Mesmo que seja de carne branca, Não tem. peixe, frutos do mar. Olha, o Paul McCartney estava numa pescaria, fisgou um peixe e trouxe a bordo do barco. Com um peixe na mão, ele olhou para o peixe e teve um insight instantâneo. Ele falou, para esse peixe, a vida dele é tão importante para ele como a minha vida é para mim. Liberou o peixe, soltou o peixe e se transformou em vegetariano naquele dia, por essa percepção. Eu sigo isso... E não procuro doutrinar ninguém, mas eu sigo isso por convicção de compaixão. Que eu acho que eu tenho o dever de evitar, ou pelo menos ajudar a evitar o sofrimento. E para mim isso aí é efeito, causa e efeito. Né? Eu não consigo vislumbrar a ideia que alguém morreu por mim. Você, como muitos, se transformou num vegetariano. A minha filha nasceu vegetariana, Sim, né? Veio de nascença isso, que ela... E talvez você queira nunca voltar quis numa comer carne. encarnação anterior e você vai achar a causa disso. Pode ser. Darryl, eu preciso fazer a agenda do Fronteiras. Pois não. São 4 comunicados para você interagir com alguma coisa legal durante essa semana. Então vamos às notícias. Vou começar com a Rap Science, que está indicando as atividades que ela oferece aqui na Baixada Santista. Ela dá sempre um workshop, que é a introdução à meditação da Rap Science, tão valorizada aqui pelo amigo Darryl, né?
Curso prático de meditação, prática de oração e preces, prática de ritual para afastar influências negativas, prática de ritual para melhorar a saúde, atendimento pessoal para orientação espiritual e cursos para desenvolvimento espiritual. Os dias de funcionamento é de quinta-feira a domingo, das 10 às 18 horas, e o templo em Santos fica na Rua Júlio Conceição, 94. Os telefones 3219-4600 ou telefone WhatsApp também 99158-4589. Instituto Vidas, reintegrando vidas através da regressão. A terapia regressiva já se mostrou extremamente eficaz para a superação de diversos tipos de traumas e transtornos, auxiliando até mesmo na resolução de problemas físicos. Mas além de resolver problemas, a regressão terapêutica traz incontáveis benefícios, como o despertar da espiritualidade, o estímulo à criatividade e o desenvolvimento de valores humanos. No Instituto Vidas, além do tratamento clínico terapêutico, ministramos vários cursos, dentre eles apometria, cromoterapia, práticas terapêuticas, entre outras. Ligue e agende um horário ou venha pessoalmente fazer uma visita e conhecer o nosso espaço. O endereço é Avenida Pedro Lessa, 1443, Sala 12. Telefones 3231-2686 ou 99777-7677. O terceiro recadinho vem da Escola Recanto dos Saberes, que comunica o curso de magia divina das 7 espadas sagradas com Fabiana Carvalho. Aprenda a defender-se e defender sua família através dos mistérios magísticos das 7 lâminas de Deus. Venha entender o que é e como funciona mais esse grau de magia divina do Colégio do Mestre Rubens Saraceni. A palestra vai ser dada gratuitamente no dia 6 de outubro, sexta-feira, às 19 horas, com vagas limitadas. E também o workshop de oráculos de velas com Regina Ferreira. Entenda o significado da chama das velas, da cera escorrendo, da cera derretida e aprenda a interpretar o que as velas podem nos dizer de passado, presente e futuro. O workshop com o ritual de iniciação no oráculo das velas vai ser no dia 7 de outubro, sábado, me desculpe, das 9 às 13 horas. Olha, as inscrições para o workshop de oráculo de velas ou o curso de magia divina das 7 espadas pode ser pelo WhatsApp 988404888, tá bom? Aí tá aí o telefone e o WhatsApp. Ou no 3025-2454, o endereço é Avenida Doutor Moura Ribeiro 78, Marapé, em Santos. E o último recadinho vem da terapeuta holística Eliane de Queiroz, com atendimento com a mesa radiônica, que é um instrumento de conexão, percepção e transmutação de energias. A mesa associa radiestesia, radiônica e mantras para detectar e transmutar as energias em atuação na pessoa que está sendo cuidada, a fim de gerar harmonia, coerência e positividade em todos os setores da sua vida. Como a mesa atua em muitos níveis energéticos, as mudanças são percebidas dia a dia no sentido de uma vida melhor conectada às leis universais. Temos um comunicado da Eliane, que ela vai dar o curso de mesa radiônica na Casa da Luz nos dias 30 de setembro e 1 de outubro, tá bom? O atendimento com hora marcada ou inscrição para o curso de mesa radiônica é só ligar no 99-172-9798, deixa seu nome e telefone que a Eliane liga de volta. O endereço de atendimento é na Rua Delfino, Stoukler de Lima, 81, Altos, Marapé. Desculpa. E se você perdeu alguma informação da agenda, é só acessar o nosso site, fronteirasdaciencia.com.br, e depois clique em Agenda da Semana. Voltamos já. Olha, esse bloco é oferecimento da loja Melling, que recomenda a tocha de limpeza, vela de massala, que são maravilhosas para a limpeza do ambiente, seja no lar, no trabalho ou onde você achar que tem necessidade, né? Ambas transmitem uma energia muito forte. E a loja Melling continua com o melhor preço do mercado para vários artigos religiosos e esotéricos. Roupa cigana, vela de 7 dias, vela por quilo, imagens em geral, livros também esotéricos e religiosos, enfim, tudo pelo melhor preço, fica no Gonzaga. Procure o André da loja Melling, que fica na Rua
Pereira Barreto, número 12, no Gonzaga, tá bom? Rua Pereira Barreto é uma rua que é do ladinho do shopping Miramar. Loja Merlin, Pereira Barreto, número 12. Daryl, antes de mais nada, vamos convidar os amigos telespectadores, né, que estão aí com a gente, para uma palestra que você vai ministrar aqui na Universidade de Santa Cecília, daquele projeto do nosso amigo Alexandre Sobrinho. Já não sei quantos anos que ele já tem esse projeto, muitos anos, né? Quase 20. Que é quase 20 anos. Quase 20 Dividindo anos. para Somar, que é o projeto dele, para ajudar instituições aqui na nossa região, na Baixada Santista. Então, nesse semestre, a palestra vai ser do Daryl, daquele assunto que ele é mais do que expert, né? Ele é bastante conhecido até pelo seu livro, por várias entrevistas que ele já deu em vários canais de televisão, inclusive na Ana Maria Braga, não, na Fátima. Na Fátima Bernardes, isso. né? Na Fátima Bernardes e muitos outros programas aí, que é a interpretação de sonhos. O tema é como analisar e interpretar seus sonhos na visão de seu passado, presente e futuro. Então, para quem quiser participar, não paga nada, mas a gente está pedindo 2 quilos de alimentos não perecíveis, exceto o sal, tá bom? Que é para ajudar a gente. Olha, traga 2 quilos, tem que trazer 2 quilos, não é 10, é 2, né? 2 quilos. A palestra é com o Daryl Champlin, então, sobre interpretação de sonhos, vai ser no dia 10 de outubro. Então é fácil, ó, 10 do 10, né? 10 do 10, 10 de outubro, às 19h30, aqui na Universidade de Santa Cecília. Mais prático se você entrar pela rua Cesário Mota, número 8. É no bloco E, mas não tem importância. Qualquer portaria que você entrar da universidade, os seguranças vão te orientar onde fica o bloco E, tá bom? Então, repito, a palestra do Daryl vai ser no dia 10 de outubro, às 19h30. O Daryl, essa de sonhos, interpretação de sonhos, você se graduou nos Estados Unidos nessa época, não foi? Isso eu fiz uma pós-graduação na Universidade de Utah. Era Utah. Isso era parte de um curso que era relacionado à gestão de estresse. Porque uma das grandes avenidas que a gente usa, inclusive em terapia, em consultório, e não é a primeira pergunta que eu faço, mas é uma das perguntas que eu faço quando eu estou colhendo informações. Você tem algum sonho recorrente? É como anda sonhando. E se tem sonho recorrente, é obrigatório trabalhar com aquilo. Porque o sonho revela para a gente exatamente quem a pessoa é. Sem exceção, se você me narra seu sonho e você narra uma sequência deles, eu crio uma imagem da sua personalidade. E é você, não tem discussão. Os sonhos representam a personalidade básica do indivíduo. Eles revelam traumas que a gente teve lá para trás. E por entender um sonho hoje, a gente pode moldar o que está vindo amanhã. É você criar o seu pensamento, literalmente. O seu sonho está te mostrando. Se você seguir por este caminho, isso aqui vai ser o resultado. Se você não tratar aquele trauma que você teve lá atrás, você vai continuar com o problema que você tem neste momento. Então, sonhoterapia é uma das grandes avenidas, junto com a hipnoterapia, junto com técnicas de liberação emocional. São avenidas que a gente usa para poder ajudar a pessoa a liberar emoções e a evitar tropeços. Claro que o tropeço é individual, é a decisão da pessoa. Seguir ou não seguir aquele caminho é a decisão da pessoa, né? Então, são formas que a pessoa usa para autoconhecimento, para melhorar a autoestima, para liberar energia presa de lá de trás, e a gente vê cada uma. Bom, dali para frente, depois desse curso de pós-graduação, você voltou para o Brasil e desde que eu te conheço, você está fazendo N cursos, já fez N cursos, inclusive do Chopra, né? Muitos outros. Eu fiz o curso do Deepak Chopra. Uma boa parte da sua audiência deve saber quem é. Hoje, talvez, o maior guru do autoconhecimento do mundo. Fiz curso de sincrodestino com ele. Como que você identifica sinais hoje que podem estar agindo juntos para que te levem para um caminho futuro próximo. Amit Goswami, que é uma das pessoas minhas também, favoritas, mais conhecidas também, que é o pai da física quântica no que diz respeito à espiritualidade. Foi ele que finalmente fez a conexão entre a física e a espiritualidade. Esse ficou num curso isolado, foi retiro, né? Isso aí foi um retiro, isso né? Foi uma semana inteira de curso com o Goswami, chamado ativismo quântico, né?
E antes disso eu fiz a questão da medicina integral com ele também. Posteriormente também uma inglesa que trabalha na área quântica, de psicologia quântica. Esse foi mais recente agora, né? Já fiz curso na Escócia, na Inglaterra. Quer dizer que é um leque de informações, e o que é interessante é que em todos estes cursos, em todo esse corpo de conhecimento, o que se vê são as mesmas indicações. É isso que eu ia te perguntar. Você vê elos que conectam um curso com o outro, um conhecimento com o outro? Motivos. E que tem a ver também com a filosofia oriental, não tem? Totalmente. Só que era apenas jogada, né? Porque não entra estudo científico nisso. Hoje entra. Hoje entra. Essa que é a grande beleza disso. Inclusive com movimentos do tipo do Amit Goswami, você começa a ver, mais ou menos no mesmo período, a ciência começando a investigar como é que estes aspectos... Ele é físico, não é? Ele é físico. Ele é físico. Especificamente físico quântico, talvez o maior nome do mundo nessa área. Você começa a enxergar como é que aquela coisa que eu mencionei antes, da causação descendente, funciona. De como efeitos que estão na consciência, que de fato afetam o corpo sutil, o corpo vital, e depois entram no corpo físico, você começa a entender como é que o poder da observação funciona nisso. O poder de você ver as moléculas respondem ao seu poder de observação, portanto, às suas emoções também, né? Então, desculpa. Pode continuar. Não, que eu ia entrar no outro aspecto, que era assim, que você também, por tantos cursos que você vê, por tantas pessoas que você conhece, por tantas palestras que você ministra, muitas pessoas também estavam te pedindo ajuda. Olha, você, né, isso, aquilo, isso acabou te levando a você ser terapeuta, né? Porque... O meu amigo Dr. Ivan Sheida, que já esteve aqui, nosso amigo, ele, anos atrás, em conversa também, porque a gente senta e conversa muito, é uma outra daquelas pessoas preciosas que você encontra ao longo da sua vida, e ele disse uma coisa à época muito séria, e ele repetiria com todas as palavras nesse momento. Nós temos uma missão a cumprir. Essa missão envolve trazer bem-estar para outros. E a gente tem a obrigação de trazer o bem-estar para outros quando a gente tem um conhecimento que pode ajudar. Então, quando eu comecei nesse processo, eu comecei com isso em mente, né? 30 anos fazendo de uma forma informal, efetivamente. 30 anos, eu tenho filas, literalmente, de pessoas, mas não interessa onde eu vá, de pessoas que vêm para mim para tentar entender sonho que teve, né? Aí, dezenas de outras pessoas querendo entender como é que controlam as emoções, né? Então, eu achei que estava maduro o momento. Passou do momento, né, na verdade. Né? Estava maduro para começar a fazer isso, né? Você tomou muitos cuidados para chegar num ponto... Você não pode fazer a coisa sem estrutura pessoal, antes de mais nada, né? Então, você tem uma responsabilidade para com outros. E isso não pode nunca ser considerado de uma forma leviana. Você tem que estar sempre com o outro em mente antes mesmo de qualquer outra coisa, né? Dério, se alguém quiser saber um pouco mais do seu trabalho, que é um trabalho maravilhoso, e eu sei disso porque eu te acompanho, a gente, né? Estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Podemos dar o seu site? Claro. Vou pedir, por favor, para que seja colocado, né, Felipe? Já está no ar. Beleza, Felipe, obrigado. Então tá lá, ó. Se alguém quiser saber muito mais do trabalho do Daryl Champlin, é só acessar aí o www.suasaudeintegral, tudo junto, né? suasaudeintegral.com.br, tá bom? Então esse é o site do Daryl, se você quiser saber mais. Inclusive por esse site, quem quiser agendar um atendimento, também agenda pelo site, não é? Pode fazer pelo site, pelo site, né? Já tem os blocos de horário, a pessoa clica lá e já consegue agendar aquilo lá. E temos também o WhatsApp do Daryl Champlin. Quem quiser também, pode agendar pelo WhatsApp? Pode pelo WhatsApp? Até prefiro. Até prefere? Porque daí você já tem um repertório com a pessoa. Aí a pessoa já se comunica diretamente com você, né, no WhatsApp. Então tá aí o telefone do WhatsApp, é o 99741 6022. Confere, 99741 6022. Então tá aí na sua telinha o telefone, o WhatsApp do professor Daryl Champlin. Você convida as pessoas para qualquer tipo de problema ou você
tem uma linha mais, assim, definida? Eu não tenho especialização em pediatria. Em outras palavras, eu não vou criança, poder lidar não. com criança. 15 anos de idade em diante... Geriatria, tudo bem. Geriatria é um dos excelentes campos, inclusive, por causa da bagagem dos anos, né? E porque as pessoas são muito mais abertas, costumeiramente... Receptivas, né? Receptivas, talvez fosse, inclusive, a melhor palavra, a conceitos que têm a ver com a sua própria saúde, né? Mas, normalmente, o que se vê é um agregado de idades, não tem, assim... Eu tenho pessoas já consultando comigo. Mas seja problemas físicos ou não emocionais? Importa, não importa. Ainda não afetou o físico, tá só no campo emocional. Antes que afete o campo melhor físico, até, né? Quanto antes é melhor. Agora, você vê, por exemplo, muita gente com muita dor de joelho, é um clássico, né? De joelho, é? Joelho é um clássico. E o que representa a dor de joelho? A imobilidade, a ascensão de peso nas costas, muita responsabilidade. De incapacidade de progredir. É muito comum. Mobilidade, né, na vida, de estar preso na vida. Isso me lembra o quadro de Guernica, né? Onde as pessoas estão com as pernas muito maior do que o corpo, pesadas, né? Sim, não consegue se locomover. Quadril é a mesma coisa. E o FT trabalha nisso, porque você vai localizar, muitas vezes o problema da dor você vai localizar em algum efeito que teve lá atrás de um trauma emocional, com alguém que, por exemplo, impedia. Tem um caso interessante, a moça era impedida pelo pai de querer fazer quase qualquer coisa. Ela desenvolveu um problema crônico no joelho espetacular. E na conversa em consultório que você descobre que ela se sentia completamente limitada pela ação do pai ao longo dos anos, que era um médico, inclusive, e que por causa dele ela sentia que ela não conseguia dar o próximo passo sozinha. Puxa. Aí ela gerou problema de joelho. E onde você começa é na relação dela com o pai. Você não vai para a dor do joelho. Você pode liberar a dor do joelho. Tem uma relação, né? Tudo, né? É impressionante. E é impressionante você ver as pessoas se transformando também na sua frente. Elas se transformam, porque finalmente elas percebem onde é que estava o assunto, né? Só o fato da pessoa saber já começa o tratamento ali? É onde libera a emoção. Eu tinha em sonho-terapia, um caso clássico que eu descrevo na palestra do dia 10, inclusive. A moça tinha um sonho recorrente com uma sombra correndo atrás dela o tempo todo. E no trabalho de sonho-terapia, o que foi descoberto é que era essa sombra, que era Hitler. O cara era Hitler no sonho dela. Essa sombra que corria atrás dela, descobrimos que era o padrasto dela. E ela lembrou que aos 10, 12, 14 anos, ela foi estuprada seguidas vezes pela pessoa que deveria estar dando a proteção para ela, que era o novo marido ou o novo pai. Novo marido da mãe ou o novo pai. Ele tinha papel de pai para ela. Só que o que ele fez foi uma sequência de estupros. Quando ela percebeu, depois de muitas lágrimas rolando, levou umas 3 sessões. Quando ela finalmente percebeu quem era aquele Hitler, que era a pessoa em quem ela deveria confiar mais, liberou instantaneamente, aquele pesadelo recorrente desapareceu, a dor no peito sumiu. E é interessante observar o processo, porque estava lá oculto há quase 20 anos já, aquele processo. Que coisa, né? Uma outra, ela descreve que ela ia atravessando uma rua segurando a mão de uma criança. Não sei se a gente está com tempo ainda. Não? Ela segura a mão da criança assim, chega à beira da calçada, isso não sonha. E a criança desprende da mão dela e corre para o meio da rua. E vem um ônibus e, mata a criança. E para mim era óbvio, né? O que não era óbvio para ela, para mim era óbvio. Eu perguntei, a criança envelheceu ao longo dos anos? Envelheceu. Como é que você sabia? Falei, tinha quantos anos quando começou? Tinha uns 2 anos. Quanto tem agora quando você tem esse sonho? Uns 10 anos, mais ou menos. E para mim, tudo bem, a gente tem um insight, né? A gente tem uma introspecção sobre a coisa. Eu falei, quando foi que você fez o seu aborto? E a mulher mudou completamente de cor. Ela ficou pálida. Como é que você sabe de um aborto que eu fiz? É isso. Porque você se condena hoje por ter colocado o seu filho no caminho do caminhão, que foi o aborto. Destroçou a criança. Fundamentalmente, eu não tenho julgamento a fazer de uma pessoa que faz um aborto. É uma decisão individual importante para o indivíduo. Mas ela carregou a culpa durante 7 anos. Carregou essa cruz, né? Ela começou a ter o sonho
Mais ou menos a criança tinha uns 2 anos de Legal. idade, quando terminou tinha 10. Ela carregou a culpa por 10 anos. Impressionante. Que coisa, né? Impressionante. Essa acho que é a parte mais interessante, Dário, é você ver essa transformação em consultório, né? Você perceber né, que você causou um benefício àquela pessoa, você fez ela descobrir ou fez a cura através de todas as terapias que você vem desenvolvendo, né? Ainda ontem eu fiz um atendimento que me deixou muito satisfeito também. Porque traz para você também uma sensação de vitória até, Claro. quando a pessoa tem Não, satisfação pessoal também, né? Claro, é uma vitória que você alcança junto com a pessoa, né? E a pessoa sai transformada. É claro que não é instantâneo para muitas A de pessoas. ontem, você falou, acho que temos 1 minuto para você contar de ontem. Você ia começar a contar, não? Não, você ia só falar. Só citou o fato de que ontem tá. Ela teve uma transformação instantânea na minha frente, no sentido de como que ela ia gerenciar o próprio estresse dela. Certo. Sabe? E isso é interessante de assistir, porque a pessoa pensa que ela não tem aquela capacidade até chegar lá. Entendi. Quando percebe que tem. Daryl, vamos dar então 2 recados de novo para a gente assistir aqui. Convidamos a todos os amigos telespectadores a participar do projeto Dividindo para Somar, do professor Alexandre Subrino. É um evento gratuito, com a palestra do professor Daryl aqui, né, sobre interpretação de sonhos, passado, presente e futuro. Vai ser no dia 10 de outubro, 10/10, às 7h30 da noite, aqui na Universidade de Santa Cecília, trazer 2 quilos de alimentos não perecíveis, tá bom? Convidando, então, todos os amigos telespectadores. E quem quiser, então, trabalhar com essa terapia do Daryl, né? Ser atendido pelo Daryl, desculpa. Ele atende no Smart Center, né? No Smart Center, que é no Gonzaga. E então temos o site. Vou pedir, Felipe, mais uma vez, por favor, por último, colocar mais uma vez. Então tá aí, ó, o WhatsApp do Daryl é 99741-6022. Ou pode saber mais sobre entrando no site ou até agendando no site, que é suasaudeintegral.com.br. Na próxima semana, o tema é Você é a luz emanada de Deus. A chave para a solução dos problemas está na sua mente. Como iluminar a sua vida familiar, como abrir o canal da provisão infinita. É o tema da semana que vem e o convidado é o Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto, que é graduado em Pedagogia pela USP e preletor da Seite Noé, tá bom? Esse é o tema da semana que vem. Daryl, mais uma vez, muito obrigado. Sempre um prazer enorme recebê-lo no Fronteiras da Ciência. São tantas coisas a compartilhar, né? Sim. Estamos sempre aprendendo. E a gente continua nosso papo em Campos do Jordão. Tá certo, fechado. Fiquem com Deus, obrigado pela audiência. Você de casa, paz, saúde e prosperidade.